Bem-vinda, bem-vindo. Estamos começando mais um Arena de Ideias e esse especial aqui direto de Santa Rita do Sapucaí, no Hacktown. Esse que é um dos principais eventos de inovação, economia criativa do nosso país. Gente, eu tô aqui me sentindo tremendo do lado de mulheres que eu admiro tanto, poderosas. Esse negócio aqui, esse chão tá tremendo. É muito poder aqui nessas cadeiras do nosso Hacktown. E o tema também me faz tremer. Afinal de contas, a gente vai falar sobre os perigos e as vantagens da inteligência artificial. Você está preparado? Você consegue distinguir o que é perigo, o que é vantagem? Eu trouxe aqui especialistas de peso para falar também sobre os impactos sociais da inteligência artificial, os impactos em nós, humanos, e nas relações que nós estamos construindo. Então, eu vou começar aqui à minha esquerda com a Fabi Raulino, para que ela se apresente um pouquinho para vocês. E, na sequência, a Fernanda. É um prazer gigantesco. Eu tenho DNA, oficina consultoria, minha irmã Patrícia aí do lado dessas gigantes, grandes amigas que eu amo na Zamper, minha querida Flávia Lippe, Fernanda. Bom, sou a Fabi Raulino, chegamos, correndo de mais um painel, estamos fazendo mais uma conversa e no hype, da inteligência artificial generativa. Nem dá para chamar assim, porque finalmente a máquina começou a se comunicar com a gente numa ordem semântica jamais vista, então não dá para chamar de hype como foi o metaverso. A gente está numa tecnologia diferente. Eu sou doutoranda em tecnologias da inteligência e design digital, mesmo programa que a Flavinha está fazendo mestrado, na PUC de São Paulo. É lá que eu estudo inteligência artificial generativa como ciência, com rigor científico, e estudando os impactos dela, especialmente na aprendizagem das pessoas. E eu trabalho à frente de dois CNPJs, um de jogos digitais, onde a gente faz jogos de realidade virtual, e também numa empresa de consultoria, inovação e educação corporativa. Qual é o nome dessa empresa? Trampolim e T4 Interactive. Muito bom. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. E eu queria passar para a Fernanda, então, agora, para que ela pudesse se apresentar para vocês. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu falei que coisa gostosa a gente poder sentar aqui, conversar embaixo de uma árvore, conectado com a natureza. A gente que fala tanto de tecnologia, vive tanto a tecnologia e sente tanto essa necessidade aí de estar em contato com a natureza. Eu sou Fernanda Vaqueiro, eu trabalho há 24 anos com segurança da informação, e aí nossa vida cada dia fica mais desafiadora quando a tecnologia avança e traz uma série de novidades. Então eu vim aqui aprender com essas mulheres maravilhosas que estão aqui. Prazer, obrigada pelo convite. De verdade, eu estou tremendo na cadeira mesmo. Quando a gente fala de poder, a gente eleva o conceito do que a gente vai falar. Mas sabe qual é o poder que eu sinto aqui? É o poder de conexão. E esse poder de conexão, talvez a gente consiga até perder se a gente não levar a inteligência artificial para um lado que as nossas emoções estejam sendo protegidas. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre mim, para a gente poder... Gente, essa é a Flávia Lippe. Eu sou a Flávia Lippe, eu estudo as emoções há mais de 30 anos, sou neurocientista, especialista em neurocomportamento, e a inteligência artificial ela entrou igual um trem assim, dentro da minha vida, por causa da Fabi, e eu consigo perceber claramente que as interações entre humanos, máquinas e emoções, ela é irreversível. Então, a gente pode falar bastante sobre isso. Eu atuo hoje sobre um CNPJ, que é o IDHL, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano, que transita entre mundo corporativo e mundo pessoal, afinal, todos nós somos humanos. E eu falo de humanos para humanos, como que a gente pode inovar as relações corporativas. Ana Zamper, que honra ter você aqui comigo. De volta. De volta para a Arena de Ideias. Feliz da vida de estar aqui. Você falou do poder, antes de eu me apresentar, do poder das conexões. Eu acho que isso aqui é o poder da empatia. Eu acho que é super o poder da empatia. Que todas nós aqui demos a mão e pulamos juntas para fazer a gravação, e no fim vai dar tudo certo, e uma ajuda a outra. Acho que é esse poder da empatia.
Eu sou Ana Zamper, tenho 31 anos de mundo de tecnologia. Há 2 anos decidi abandonar meu sobrenome corporativo. Hoje eu sou conselheira, lidero um curso de inteligência artificial para executivos e fundei uma empresa de produção de conteúdo, consultoria, mentorias, e hoje mesmo a gente lançou um produto de conexões, um business matchmaking. E eu sou super entusiasta do tema de tecnologia. Obrigada, Paty. Que honra, gente. Vocês estão vendo por que a minha cadeira está tremendo, né? Vocês perceberam o poder disso aqui, né? Eu estou a estagiária dessas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. E, antes de começar, eu queria te dizer que, se você não conhece a Oficina Consultoria, nós somos especialistas em gestão de reputação, gestão de relacionamento, e o nosso @ é Oficina Consultoria. E é só você dar um like nesse canal também, que vai dar tudo certo. Você vai sempre saber ativar o sininho quando a gente tem Arena de Ideias, para você ficar super informado sobre todas as tendências de comunicação e os impactos que o avanço da tecnologia e da comunicação geram nas relações humanas. Medos e delícias da inteligência artificial. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E eu queria começar perguntando aqui um pouquinho para vocês. Há pouco a gente fez um painel, a Fernanda, a Ana Zamper e eu, sobre os grandes riscos que nós temos hoje com o avanço dos crimes cibernéticos, dos ataques cibernéticos. E a gente falou também que a inteligência artificial tende a aumentar essa situação que hoje já é alarmante. Então, falando um pouquinho sobre os medos do avanço da inteligência artificial, eu queria que a gente pudesse trazer um pouquinho para cá essa questão, né? Como é que a gente pode equilibrar o uso da inteligência artificial para mitigar o bem, para o bem e para mitigar os riscos na questão do avanço desses crimes cibernéticos? Fê, eu posso começar com você? A gente estava falando dos crimes cibernéticos, né? E a gente fala o quanto as vulnerabilidades que são exploradas hoje são as básicas. E aí, quando a gente fala do avanço da tecnologia, estou falando o seguinte: o básico ainda é explorado, é a partir dele que é gerada uma série de crimes, mas eu estou colocando mais tecnologia, estou colocando mais inovação. E aí, como é que a gente faz nesse cenário, né? Então, é claro que a tecnologia, a área de segurança, nunca vai ser uma área contra a tecnologia, muito pelo contrário, tem que ser um grande apoiador, né, desse cenário, mas tem que ser um habilitador, né, de negócios. Mas a gente, claro, que tem uma série de preocupações. Por quê? Primeiro, que o letramento da inteligência artificial ainda, né, ainda não é completamente distribuído, né? Não tem muita gente sabendo. Na própria área de tecnologia, as pessoas nem sabem muito bem ainda como vai fazer. E a própria área de segurança está estudando muito como fazer isso. Como ter uma tecnologia de contramedida, né? Porque assim que a tecnologia está avançando, você está criando uma série de coisas de inteligência que vai serem geradas automaticamente. Como é que eu posso olhar para isso e tentar criar mecanismos para identificar, por exemplo, uma deepfake, né? Como é que eu posso justamente olhar para um phishing, que é aquele e-mail que todo mundo recebe, e como é que eu consigo usar a inteligência artificial para identificar isso e trazer mais segurança? Então, no mundo da tecnologia, quando a gente está falando da inteligência artificial, o grande trabalho, o grande desafio nosso é entender cada vez mais, trabalhar em conjunto, criando contramedidas que vão nos proteger. Então, eu preciso ter hoje inteligência para identificar hoje, numa plataforma de inteligência artificial, um conteúdo que foi infiltrado, malicioso ali. Então, esse é o trabalho hoje dentro da tecnologia que a gente está fazendo. Fabi, você quer falar um pouquinho sobre isso? Querida, eu tenho ali um professor meu assistindo a gente, fico muito feliz, o André Aquino. Ele é da USP, do MetaLab, e a gente estava falando que realmente é uma necessidade da gente deixar esse papo mais denso. Deep Learning mesmo, aprofundar. Então, eu vou pedir a licença de ser uma espalha-rodinha e trazer, na ciência, uma referência, que é Bruno Latour. Bruno Latour, quando ele traz a sua conversa sobre
antes conseguíamos separar a natureza, o que é natural, o que não foi criado pelo humano, o que perspassa a humanidade. A humanidade circula e a natureza permanece. E os humanos? O que o humano cria como sociedade, se a sociedade é criada pelo humano, o que ela é? Quando a gente traz o hibridismo para essa conversa de Bruno Latour, na sua obra Nunca Fomos Modernos, ela diz o seguinte, que cada um de nós possui um recorte. E nós estamos fazendo uma teia desses recortes, onde a gente traz alguns medos, e os nossos saberes tecnológicos, eles foram nichados há muitos e muitos e muitos anos. Então, há muitos e muitos anos a gente se divide. Nós somos de biológicas, nós somos de exatas, nós somos de humanas, e todos opinamos sobre todas as coisas. E aí, quando chega alguém de rigor científico e quer entender, não a tecnologia, mas o meio, o que ela faz na sociedade, o que ela faz com a gente, mesmo que a gente não seja permanente nesse mundo, o que ela transforma, essa é a nossa emergência atual. Então, quando a gente traz filósofos como Bruno Latour, Willem Flusser, quando ele fala, né, dos dilemas, da filosofia da caixa preta, que nós temos massas, as pessoas, quando elas não entendem uma coisa de forma técnica, elas vão pelo lúdico, ela experimenta porque alguém indicou, ela coloca os dados dela, e ela não se preocupa, você pode falar, cuidado com os seus dados, mas se eu colocar meu rosto aqui, vai aparecer eu e meu gato com uma arte que eu quero experimentar. O lúdico, o homo ludens, ele fica mais forte que aquele saber técnico que a pessoa não teve de base. Então, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a máquina aprendeu a falar a nossa língua. Ela é humana. Ela foi treinada com modelos acolhedores. Você fala com o ChatGPT, ele fala, claro, Flávia, segue aqui as ideias, e quanto mais você vai conversando, né, eu estou trazendo o ChatGPT porque é o mais pervasivo dos modelos. Não vamos nos enganar que todo mundo está mexendo, porque ainda é uma tecnologia que está em contexto de privilégio, então não é todo mundo que está falando. Mas, quando a gente fala dessa questão semântica, a semântica pega o ser humano desde sempre. Patrícia e a Oficina, que são os maiores experts nesse país, e eu atesto isso num lugar de autoridade, de storytelling, que a palavra importa, o seu olhar importa, a sua respiração importa, como você traz a sua linguagem em cada detalhe importa. Hoje, quando a gente fala de IA generativa e segurança de dados, a gente precisa olhar para trás, no letramento que as pessoas têm que ter. Porque não adianta falar, toma cuidado com seus dados, se o lúdico, ele é mais forte. Nós temos isso historicamente. O pão e circo é histórico. Se eu alimentar, se eu trouxer o lúdico, eu consigo manipular as pessoas que não têm a visão estratégica, o poder de tomada de decisão, e elas vão acreditando naquelas pessoas que aparecem mais, que estão na mídia, que foram colocadas como autoridade, e o que ela fala para fazer, eu vou fazer. E muitas vezes elas falam alguma coisa que não tem qualquer tipo de segurança, e a gente faz mesmo assim, que a gente aprendeu a confiar desde a cultura de massas, décadas atrás. Então, o nosso problema é crônico, ele não veio com a IA generativa, a questão de ética, ela está na formação do ser humano, na educação e no valor que a gente dá para a nossa segurança. Arrasou. Flavinha, eu queria o teu olhar sobre a questão da psicologia social, sobre esse tema. Eu vou trazer um recorte que não é novo, mas ele voltou agora à luz, né, que é o apodrecimento do cérebro. Né? Há 20 anos esse tema surgiu, porque estamos apodrecendo, literalmente apodrecendo o cérebro. E agora voltou à tona, teve uma matéria que saiu no New York Times, semana passada, inclusive, falando sobre isso. E é importante a gente olhar o que significa esse apodrecimento do cérebro. Quando a gente fala das facilidades que a IA generativa traz, ela aumenta a produção, e até tem uma outra pesquisa muito recente que saiu agora, foi publicada na Harvard Business Review, que mostra que a gente aumentou muito a produtividade porque você aumentou os braços que te ajudam a fazer coisas. Só que esse vácuo de tempo que foi criado, ele não foi preenchido com coisas úteis. Então, esse vácuo de tempo, você continua na internet. Você continua ali navegando. E essa navegação vem de informações que são informações
que não são informações boas. Muitas informações são informações não só falsas, mas informações podres mesmo, de nada, né? Então, esse apodrecimento do cérebro, ele vem do consumo excessivo de coisas fúteis e inúteis. Isso traz, ao mesmo tempo que traz uma não informação de que isso está acontecendo, ela traz um diagnóstico claro, que é o aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de solidão. Com a solidão vem o aumento de consumo de álcool, aumento de consumo de drogas, tudo por um vácuo de tempo construído pela facilidade de uso de uma IA, que pode te ajudar em funções cotidianas. O mundo corporativo, nesse recorte dessa pesquisa específica, ele mostrou um número de produtividade maior, mas ele mostrou o oposto muito claro de que essas pessoas não estão aguentando emocionalmente a facilidade. E elas não estão aguentando viver com o espaço de vácuo que foi criado, porque não está sendo um espaço de vácuo útil para uma literatura, para andar com o pé na grama, para tomar sol, né? Então, a gente está falando de apodrecimento do cérebro físico e apodrecimento do cérebro emocional. Então, em termos de psicologia social, a gente pode criar uma sociedade apodrecida mesmo, de informações. E aí, Ana Zamper? Tenho 3 ganchos aqui. Na verdade, é difícil falar depois de vocês, né? Mas 3 ganchos. Pegando o gancho aqui no comentário da Flávia. Eu acho que a gente está no momento que aquela definição da modernidade líquida, acho que define bem, que é exatamente o que você comentou. Embora a tecnologia e a inteligência artificial traga toda essa facilidade da comunicação, a rapidez, a intensidade, a abrangência, traz pouca profundidade das relações. Então, esse modelo de modernidade líquida que a gente vive hoje é um modelo que cria essa dicotomia nas nossas cabeças, né? Como é que eu trabalho na questão da ambiguidade? Como é que eu me posiciono do lado social e profissional com relação à ambiguidade? Então, eu acho que é um tema que a gente precisa desenvolver muito. O outro ponto, a Fabi comentou da IA, de trazer a questão do pão e circo, do lúdico. Eu gosto muito de uma frase do Henry Ford que diz: pensar é o trabalho mais difícil que existe. E a gente está nessa fase. A gente realmente passa tempos fazendo scrolling, passa tempo nos comunicando, mas sem pensar. Então, acaba dando a inteligência artificial ou a tecnologia aquele modelo de um ser divino, de uma divindade. A IA me disse para fazer isso. A IA não disse nada. A IA nada mais é do que puro e simples um algoritmo matemático, ponto final. Mas isso, de novo, pegando o gancho que a Fabi comentou, isso sabe um grupo seleto, um grupo realmente privilegiado. Então, como é que a gente realça a necessidade da importância do pensamento crítico, que é uma coisa que a gente não pode desconectar? E aí, também, pegando um gancho na fala da Fernanda, pensamento crítico hoje ele é fundamental para as questões de segurança de dados, que a gente comentou anteriormente. Então, acho que essa questão do pensamento crítico não dá para a gente desconectar em espaço nenhum. O people skills, com o hard skills, a parte técnica, a questão da ambiguidade, são temas que a gente não pode delegar. Nada de tecnologia vai fazer isso por nós, nada de tecnologia vai substituir isso do nosso modelo. A gente tem ouvido muito, né? O que a AI, a inteligência artificial, substitui e o que é prerrogativa humana, né? A questão da conexão, da criatividade, do pensamento crítico. Eu queria o olhar de vocês um pouquinho sobre isso, né? O que fica para a gente? A gente tem esse super ciclo tecnológico aí, nas palavras da Amy Webb, né? Que a gente começa a viver e, a partir de agora, pelas previsões dela, a gente avança 100 anos a cada 5. Esse medo que a gente tem, né,
inteligência artificial por um lado, por outro lado, avanços galopantes de computação quântica. O que fica como prerrogativa do humano versus a prerrogativa do avanço tecnológico? Eu não acredito que a inteligência artificial ou qualquer outra inteligência que venha nesse modo cria problema em si, mas coloca uma lente bastante grande e uma luz bastante forte nos problemas sociais existentes. Então, a gente amplia isso com uma força muito maior, não cria novos. Os novos problemas não são exatamente os problemas humanos, né? Os problemas humanos eles já existem e eles são amplificados em uma força muito grande, muito maior. Eu tenho 2 temas que eu queria trazer. Um eu gosto muito de um pensamento que o Kai-Fu Lee traz no livro IA Superpowers ou Inteligência Artificial. Ele traduz um pouco desse conceito em 4 quadrantes. Então, ele coloca que a inteligência artificial, sim, vai trocar, vai substituir alguns trabalhos, que sejam repetitivos, que sejam absolutamente operacionais. Porém, voltando a conectar com a questão da inteligência emocional, do pensamento crítico, quanto mais o trabalho tiver no quadrante do que ele chama da zona de verniz humano, que é maior empatia, maior criatividade, não tem como substituir. Eu acho que esse é um ponto super importante. Então, volto à questão, eu tenho que fomentar essa discussão, eu tenho que fomentar esse lado do soft skills, né, ou do people skills, que hoje é muito falado. A Ana estava colocando a questão da divindade, né, da IA, e é um pouco disso, né? Eu acho que a gente também está superestimando uma série de coisas. A IA vai trazer a automação de uma série de coisas que hoje são repetitivas e que você, muitas vezes, nem precisa de muito esforço para pensar, né? Mas tem coisas que não vão ser mudadas, né? A nossa sensibilidade, uma série de outras coisas, ainda vai depender da nossa atuação, né? E eu fico muito preocupada quando as pessoas entendem que muita coisa vai ser substituída pela IA, né? Então, assim, a IA vai substituir, vai automatizar, mas vai abrir outros espaços. A própria IA, para você fazer uma pergunta, né? O meu filho, ele ficou internado um tempinho atrás, umas 2 semanas atrás, e ele tinha que ler um livro de 240 páginas. E aí ele não leu, né? Óbvio, 5 dias internados. Ele estava até no CTI, ele falou, mamãe, queria ficar mais um dia. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu tenho que ler esse livro, não vai dar tempo, né? E aí, quando chegou no final de semana, tinha que ler para segunda, eu falei, não vai dar tempo, vou fazer o garoto ler 240 páginas. Meu filho, você vai no colégio, você vai falar que você ficou, né? Você vai levar aqui o atestado, você ficou internado, você vai ter que ler com um pouco mais de tempo aqui. E aí, óbvio, né? Criança, 11 anos, etc. Ele foi lá na IA e pediu um resumo. E aí, o resumo veio 9 linhas. E aí, ele falou assim, achei pouco. Acrescentar 10 linhas. E aí ele falou assim, depois ele me contando, né? E aí depois ele falou assim, mas a IA está escrevendo de uma forma muito formal, mamãe. E criança não escreve de forma tão formal. E aí ele foi lá e escreveu assim, transforma esse texto de forma informal, né? Coloque de forma informal. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque até para você utilizar a IA, você precisa de pensar o como, né? Você viu que ele teve alguns insights para poder trazer o resultado que ele queria. Então, a gente não pode subestimar isso, porque esse questionamento e esse modelo, vamos dizer assim, do que a gente precisa, ainda depende muito da gente, né? O poder da criatividade, da curiosidade, de saber fazer pergunta, né, de se colocar como o protagonista da inteligência artificial e não a inteligência artificial ser a protagonista estrito sensu, né? Eu queria que a doutora Fabiana falasse um pouquinho sobre isso. Amei a história, Fê. A história do teu filho, ela ilustra, pegando ela como estudo de caso mesmo, como case. A gente está falando de inteligência artificial generativa, que com um comando breve, qualquer coisa operacional repetitiva, ela realiza. Então, por que numa escola a gente ainda está pedindo coisa operacional e repetitiva para as pessoas? Vamos todo mundo fazer a mesma prova.
mas somos diferentes. Eu vou dar 7 para a Flávia, eu vou dar 8 para a Zamper, eu vou dar 10 para a Patrícia. Somos 10, somos 7, somos 8. Eu conheço um menino que, quando eu estava na escola, ele só tirava 4. Hoje, ele mora em Singapura. Milionário. E para ele ser bem-sucedido é isso. Eu não estou em Singapura, eu estou no Brasil e eu também sou bem-sucedida, porque eu sou feliz. Então, até o que a gente pensa de ser bem-sucedido, a educação fica atacando na gente. Tem que ser 9, tem que ser 10, não pode errar. Sendo que, se você trabalha com inovação, você trabalha com piloto. O piloto é errar. É errar rápido, para arrumar rápido, para não atingir ninguém. Então, quando você traz essa história magnífica dessa pessoa que eu quero conhecer, já vou levar para casa e ensinar ele a fazer um monte de coisa. Ele traz a urgência da gente parar com esse negócio de todo mundo enfileirado, um olhando para a nuca do outro, e chamar isso de educação. A gente capta o mundo pelos nossos órgãos dos sentidos da hora que a gente está na barriga da mãe. A gente recebe nosso nome antes de vir ao mundo. E não é talvez o nome que a gente queira, talvez não seja o gênero que a gente mais se reconhecer, mas quando a gente vem no mundo com os órgãos dos sentidos e começa a criar modelo mental, avisam pra gente, quem parece com aquilo, limpa as coisas, não olhe para aquela pessoa. E você nunca mais cumprimenta uma pessoa da limpeza por causa desse modelo que, em algum momento, quando você era criança, alguém impôs. Então, primeira coisa, cumprimenta as pessoas. Você está no Hacktown, experimenta falar com uma pessoa diferente. Não imagine que palestrante não tem tempo. Vai lá, cumprimenta, faça conexões. Não fica sentado olhando para o coleguinha vendo a palestra mais legal. Um lugar que você vai, que você conecta com uma pessoa, você faz amizades para a vida inteira e muda a sua vida toda. Então, a gente precisa repensar o que a gente está chamando de educação, o que a gente está chamando de trabalho. As pessoas estão adoecendo porque elas estão com medo. Quem aqui está numa vida corporativa e tem medo de largar o CLT porque dá o convênio para o filho, porque dá o convênio, você tem uma condição que você cuida de tal lugar e essa estabilidade que não é verdadeira, porque alguém pode vir te cortar do nada, e se você não tem o mínimo de noção de empreendedorismo, você começa a fazer um monte de curso, consumir um monte de coisa, e isso é tudo eco. É tudo eco, porque no final das contas, é você caprichar, é você pedir ajuda para as pessoas certas e você fazer conexões como essas que eu dei a sorte de fazer na vida, que te sustenta. A inteligência artificial generativa, ela só é Big Data, é muito dado, muito. Antes era disquete, depois veio o CD, aí flopou umas coisas, né? Falimos a Blockbuster, Deus a tenha. Ok, chegamos na nuvem, e agora não tem barreira biológica, geográfica, é a nuvem, manda dado, e vamos curar esses dados. A gente precisa agora pegar essas pessoas que estão em silêncio na sociedade, sobe teu dado. Sabe como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te conhecer? Qual é o esforço que você faz todo dia nesse transporte público que a galera que desenha o transporte público e não usa ele está colocando como decisão estratégica? É da voz. É da voz, é da leitura, porque aí a gente faz esse modelo que trata dados ser mais democrático, mais inclusivo, e a gente consegue mudar a humanidade finalmente por causa disso. Por favor. Fico desesperada aqui, tem tanta coisa. A Fabi falou a questão da academia, da educação, né? Eu concordo 200% com ela. E uma vez eu ouvi a Ginny Rometty, que foi CEO da IBM, ela falava, ela começou um projeto na IBM, e eu sei que ela traz isso em várias ocasiões nos Estados Unidos, e algumas empresas no Brasil começaram a trabalhar nessa linha, que é o Skills over Degrees. Eu trazer a questão das habilidades primeiro, antes do que o diploma. Vamos pegar na questão da IA generativa hoje. Quantas pessoas têm diploma de IA generativa? E quanto a gente tem de necessidade de mão de obra? Então, a gente tem skills, a gente tem habilidades, a gente tem pessoas com experiência, mas a gente ainda, como bem disse a Fabi, a gente trabalha com o modelo antigo, acadêmico e de contratação. Então, acho que isso fica aqui um chamado para cada uma de nós em suas áreas e para quem está nos ouvindo, para realmente começar a mudar isso. A gente precisa de pessoas com talento, precisa de pessoas com experiências, precisa de pessoas com esse tipo de coisa. E a outra coisa que eu gosto muito do conceito do Ethan Mollick, que é um professor da Wharton, que ele fala do co-intelligence. Ele fala, hoje em dia o mundo não é do ou, é do e.
Então, eu vou sim usar a inteligência artificial ao seu melhor estado. E vou usar o ser humano no seu melhor estado. A inteligência artificial vai impactar no meu trabalho? Sim, mas ela não vai assumir o controle da minha vida. Então, acho que tem que lembrar e trazer essas coisas todo o tempo. É por isso que eu estava falando, entre uma coisa e outra tem um espaço de vida, né? E esse espaço de vida, se a gente perde essa conexão com a vida real, do olho no olho, de fazer as conexões, de conversar com um desconhecido, né? Hoje eu passei o dia inteiro tirando foto de desconhecido segurando meu livro. E foi muito interessante, porque eu chegava perto da pessoa e falava assim, sabe, eu te achei tão lindo, você pode tirar uma foto com o meu livro? Aí a pessoa dava uma risada. E assim eu fui conhecendo pessoas novas dentro de palestra. E foi tão interessante, assim, porque acabei conhecendo pessoas que tinham assuntos muito interessantes para falar, mas ela não estava falando, porque ela estava parada ouvindo alguma coisa e não estava trocando. Então, eu troquei muito hoje ouvindo histórias das pessoas, que eu adoro ouvir histórias das pessoas. Eu pedi uma foto, mas eu vi a história dela. E essa é o entre da vida. Né? Não é a gente estar o tempo inteiro cumprindo metas e marcando pontos daquilo que a gente tem que entregar, mas o que a gente vai fazer entre uma coisa e outra é o que vai determinar qual é o nosso nível de felicidade, na verdade. Gente, que masterclass, hein? Você está curtindo essa masterclass com essas gênias aqui? Nossa, que poder está emanando dessa grama aqui, impressionante. Eu queria colocar mais uma lenha nessa fogueira, né? A gente sabe que inteligência artificial é dado, não tem retrocesso, não é modinha, né? Tem muita gente falando, vai ser que nem o metaverso, vai flopar, né? Não é modinha, não é algo de hoje, né, gente? A gente está falando de algo que tem registro da década de 50, não é isso, Fabi? E 49? E a gente agora tem visto, na realidade, daqui para frente é só uma aceleração, né? A gente falou sobre várias questões aqui que implicam a gente saber usar e tirar vantagem da inteligência artificial. Agora, se a gente compara com o avanço que os últimos anos nos deram em relação à democratização do acesso à internet, né, a velocidade da internet, a gente falava, poxa, dando acesso às pessoas à informação, o mundo vai ser melhor, né? E a gente viu no que deu, né? Não são redes sociais, são redes de ódio. As pessoas sós, né? Então, eu tenho 10 mil followers no Instagram, mas quando eu preciso de alguém para pegar minha mão para ir no pronto-socorro, eu não tenho amigo, né? Então, as pessoas são conectadas e desconectadas. O mundo bate maior índice de suicídios no mundo, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, o ano passado, encabeçou o ranking mundial de número de suicídios. A gente vê as redes de ódio, as redes de fake news. E quando eu olho essa história agora de inteligência artificial e a possibilidade que ela tem, de alguma maneira, deixar essa situação ainda mais tensa, isso me dá um pouquinho de desespero. E eu queria perguntar para vocês, como é que a gente pode fazer para viver as delícias da inteligência artificial, colocando dentro do contexto que a gente está vivendo agora? É a pergunta de $1 milhão. Eu acho que a primeira coisa é aprender, é estudar, é o letramento, que a gente comentou hoje na palestra de Cybersecurity, inclusive. Não atribuir o poder de divindade, quando eu comentei antes, para IA, sendo que não é. Então, é entender que é um algoritmo feito por um ser humano, muito poderoso, como a Fabi comentou também, muito potente, mas é um algoritmo matemático. Entender isso, eu acho que primeiro é trazer para o lugar que ela merece estar. Eu trabalhei com inteligência artificial no meu primeiro emprego em 1990. Então, eu me considero uma sortuda, talvez, de ter estudado isso, e eu dou a ela o lugar que ela tem. Então, eu uso, eu acho poderosa, mas eu tenho que estudar.
Então, acho que o primeiro ponto aqui é, nenhum de nós pode perder uma característica que eu acho fundamental, que é o learnability. O senso de eu sou curiosa, eu quero aprender, eu tenho que estudar. Então, não ter medo, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar isso. E a outra coisa, eu tenho um pouco de ansiedade quando eu começo a ver esses estudos futuristas que falam a IA vai fazer isso, a IA vai trazer aquilo. Se a gente voltar para trás, quando a gente teve a Revolução Industrial, o que se pensava na época, né, da Revolução Industrial? Eu vou sair, né? Eu vou trocar, saio da vela, saio do carvão e vou ter luz elétrica. Alguém achava que a gente ia ter essa discussão de carros elétricos, como a gente tem hoje, que a gente ia estar discutindo a cloud, blockchain, machine learning? A gente não tinha ideia. Então, eu acho que é estar preparado, sim, para mudanças, mas não querer tentar empacotar isso. Mas, para mim, o principal é realmente abraçar, aprender e descascar o problema. Década de 20, né? Carvoeiros em Londres, na Inglaterra. A primeira máquina que foi estacionada na porta da carvoaria para começar a fazer o picotamento e encaixar a lenha. Eles se reuniram todos para dar uma surra na máquina, acabar com a máquina, porque ela ia acabar com todos os empregos. E aí sai um cara de dentro da caverna, gritando, da carvoaria, gritando, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Não, vai acabar com a nossa vida, não sei o quê. Não, mas ela, na verdade, vai aumentar o nosso emprego, porque não tem ninguém para carregar a madeira até lá. Então, se a gente olha, né, todas as transformações que nós já passamos e as transformações que a gente passa no cotidiano, no todo dia, as nossas mudanças biológicas, emocionais, as nossas mudanças intracelulares, elas são de uma velocidade incrível. E ninguém nunca parou para questionar como elas acontecem e por que a gente fica tão tenso diante de uma mudança como essa. Né, quando a gente desconhece algo, a gente coloca no lugar do divino, é algo, né, intocável, e a gente distancia, na verdade, da realidade, que a gente está vivendo mais uma mudança. Que parece que é um monstro, porque estão construindo um monstro, mas a gente está vivendo mais uma mudança. Do meu lado, né, trazendo um pouco mais para a tecnologia, né, porque eu acho que a gente fala muito de inovação, todo mundo quer ser inovadora, né? A gente mesmo veio aqui para cá, eu fiz um teste de inovação antes de vir para cá, e eu fiquei lá querendo saber o quanto eu sou inovadora, o quanto eu não sou. E a inovação muitas vezes traz esse medo, né, do como vai ser. Então, do meu lado de tecnologia, o que eu quero muito que aconteça é que a gente tenha, assim, mecanismos de identificação de problemas, que a gente tenha processos de conscientização, de letramento, de educação efetivamente nesse aspecto, ações regulatórias, né? Porque toda vez que você pensa numa legislação, numa regulação, você fala um pouco de deveres e direitos, você fala também de responsabilização, né? Que na tecnologia ainda é deficiente, né? Muitas vezes, quando você fala, mesmo você tendo leis, é difícil você, muitas vezes, enquadrar alguém em cima daquele cenário. Então, trago um pouco dessa questão para o lado da tecnologia, regulação, monitoração, desenvolvimento de inteligência, de tecnologia, de contramedida. Eu tenho uma ação social em Buritizeiro, aqui em Minas Gerais, norte de Minas, onde a gente faz uma mentoria para uma ONG que dava aulas culturais, capoeira, corte e costura, gastronomia para as crianças, e a gente começou a ensinar Python, que é a linguagem de programação que a gente julga que tem, como o Papert dizia, né, um piso mais baixo, parede larga para a pessoa testar o que ela fizer, colocar onde ela quiser, e teto alto para a pessoa criar até onde ela quiser se dedicar. A gente está terminando a primeira turma, é um lugar de terra batida, com dificuldade de internet, mas tem coisa com papel, tem PDF, quando a internet não funciona, e a gente não para. A primeira turma não foi ideal, mas aqueles jovens de Buritizeiro, que é uma região agrária, onde quem dá certo sai da cidade, né? Eles estão aprendendo Python. Então,
eu tive a sorte de, quando eu era muito mais nova, alguém falar para mim, é legal você aprender inglês. Se você aprender inglês, não dá tempo de você pedir para alguém ir traduzindo todas as suas ideias. Você tem que ter autonomia para colocar suas ideias em outro idioma. E você fala uma língua latina que é falada em só 9 dos países globais. Então, é muito pouco. Então, aprenda inglês. E foi aprendendo inglês que eu consegui ampliar algumas das minhas barreiras geográficas e biológicas. Fugindo de falas capacitistas, né, amplia nossas barreiras geográficas e biológicas. Nós estamos enfrentando agora, em 1986, saiu em algumas mídias uma imagem de professores de matemática erguendo placas contra as calculadoras. Que com a calculadora ninguém mais ia fazer conta. Essa imagem emblemática a gente acha com muita facilidade numa busca do Google. E nós estamos enfrentando agora a 4ª grande ferida narcísica da humanidade. Então, Darwin chegou e falou, então, você é resultado de uma evolução. Oh, não, né, não é nisso que eu acredito. Copérnico, então, você não é o centro do universo. Oh, não! Né? Aí depois chega o mais perigoso, Freud. A sua sexualidade, o seu subconsciente manda muito mais em você do que a tua razão racional te indica. E agora que a IA está criando as coisas para mim, ela não está lavando minha louça, ela não está limpando minha casa, ela está criando as coisas que eu adoro fazer. Com muita qualidade. Então, é um lugar de cocriação, a gente está tendo, em lugares de privilégio, discursos e discussões sobre direito autoral. E agora ela fez uma música. Como pode? Isso não é um artista. O artista não é só o produto. O artista é alguém, o artista ele tem uma estrela que me faz querer saber quem ele foi, quem ele é, o que ele está criando, e eu vou seguir até onde eu estiver. Então, pegando todas essas falas extraordinárias de mulheres que eu admiro tanto, é só mais uma tecnologia. Nem é a mais assustadora. Você está aí gravando suas senhas, deixando o Google colocar a senha para você. Deixa eu colocar uma senha complexa. Gente, quando chegar a computação quântica, não é mais binário. É muito mais veloz, a gente vai ter que ter uma preocupação com senha muito maior. A capacidade das coisas não vai ter esse delay. Vai ser tudo muito mais imediato. E essa sensação de controle que está no modelo mental da gente, da nossa geração, que é a geração de transição, né? A gente viu um orelhão, que a gente não tinha dinheiro para se comunicar com ninguém que não estava no mesmo lugar geográfico. Né? A gente viu um ambiente que não tinha celular, então eu me juntava com as Miriams da sala. Né, que a Miriam tem todo aquele arquétipo de canetas coloridas, anotar tudo, aquele caderno ideal para tirar xerox. Eu juntava com as Miriams, porque se você faltava numa aula, você perdia real o conteúdo. Era real, não tinha o que fazer. Você tinha que pedir, pelo amor da tua fé, que alguém te passasse uma xeroxzinha, me socorre. E agora, não é mais memorização o negócio. Está à distância de um clique. Celular é uma tecnologia pervasiva. Agora, realmente, Zamper, você deu o pulo do gato. É aprender a aprender, mas o que é aprender a aprender? É parar de ficar gastando teu dinheiro comprando curso antes de ver na internet se alguém já está falando sobre isso. Primeiro vai lá, fuça no YouTube, dá uma olhada. Não sai gastando teu dinheiro. Porque aí você vai gastando seu dinheiro, sabe o que acontece? Pessoas que adoram empreender vão falar, isso é um produto, vou aproveitar uma coisa comercial, e vai começar uma venda em cadeia daquilo que tem gratuitamente, que você pode aproveitar e depois fazer isso de uma forma mais customizada com o teu recurso. Então, a gente precisa parar de alimentar a indústria do clique. Quando saiu o ChatGPT, a galera se aproveitou da semiótica, a quantidade de ChatGPT que tinha na loja de aplicativo. Eu perguntava, quem está usando o ChatGPT? Todo mundo levantava a mão na sala de aula. Quando eu ia ver no celular, não era. A cor era parecida, o símbolo era parecido, o nome era quase igual, e não era. Se você procurar o ChatGPT agora no Google, a chance dele não ser o primeiro que aparece é enorme. Você só vê como tem escrito patrocinado nos links que aparecem primeiro. Aparece primeiro quem paga, não aparece o que é mais correto em relação à tua palavra-chave. Então, essas dicas do que é a era digital é para
Contem para todo mundo. Tem gente caindo em phishing, cada vez mais. O teu banco está chegando, alguém está com a sua foto no WhatsApp, e nem é clonando o teu WhatsApp. É que é fácil pegar teu WhatsApp, baixar tua foto e colocar ali. E se você tem uma mãe que te ama, ela vai querer te dar dinheiro se você pedir. Ela não vai ver se o Pix é esse, ela vai ter a urgência de ajudar a pessoa que ela mais ama. Então, são esses gatilhos, essa urgência de clique, que a gente precisa começar a letrar as pessoas para elas evitarem cair. Gente, essa é a hora que todo mundo fala, tá acabando, tá acabando. Então, para acabar, eu queria fazer uma perguntinha rapidinho para vocês. Um medo e uma delícia da inteligência artificial. Quem começa? Todo mundo tem medo de ser substituído. E a delícia, você não vai ser substituído se você souber o que fazer com ela. Né? É sensacional. Né? Mas o medo de ser substituído é uma coisa que você escuta o tempo inteiro, né? Eu acho que o medo é essa falta de pensamento crítico, o emburrecimento. Da gente achar que o que o outro fala, a IA fala, é o correto. Eu acho que é resgatar isso. Sim, eu acredito nisso. E a delícia é o acesso que essa ferramenta me dá. Eu quanto expandiu minhas áreas de conhecimento de fato. Quanto me permite criar. E a velocidade e um ponto da autonomia. O quanto realmente está me trazendo autonomia em temas que eu não tinha. Um medo, para mim, é o aumento da solidão e da depressão, de uma série de coisas pela má utilização do tempo deixado pela IA. Né, por outras soluções que são de automatizações, etc. Eu acho que é um medo da individualização cada vez maior. E a delícia é você ter justamente tempo e saber utilizar melhor esse tempo através da tecnologia que está aí automatizando e te permitindo ter mais tempo. Então, acho que a inteligência emocional aí vai ser um fator bem importante nesse momento. Eu já bati na trave, né, minha amiga, de ter câncer de mama, Covid, fui parar no UTI. Então, meu maior medo é sempre não dar tempo de eu fazer as coisas que eu sonho em fazer. É realmente a minha vida se esvair antes que eu identifique impactos com essas tecnologias que eu sonho em identificar. Mas, com fé, espero que tenha até outras formas de acompanhar, caso eu não esteja aqui em 3D. Em relação à delícia, a gente está envolvido em muita burocracia. Nossa, nós que somos do acadêmico, é sistema que você tem que colocar plano de aula, é feedback que você tem que pegar por escrito, é contrato que você tem que rever, e eu não tenho saúde para fazer tudo isso. Eu quero comer meu yakisoba, conversar com as minhas amigas, tomar o meu chopp, e a IA vai fazer isso para mim, sim. Então, a delícia eu parei de ficar adoecendo, deixando o almoço para lá, fechando câmera porque não deu tempo, porque eu fiquei enfiando reunião, e eu estou entregando para o burocrático o que é do burocrático. Eu dei a César o que é de César. E para quem é do contato, do crítico, do verdadeiro, eu dou meu tempo da mesma forma que eu fiz com esse painel maravilhoso aqui. Gente, eu queria pedir para você que está aí no YouTube da Oficina Consultoria e para você que está aqui comigo, uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Muito Casa obrigada. Lotada, grama lotada. Pelo tempo de vocês e acompanhem o nosso próximo Arena de Ideias. Valeu, pessoal. Obrigada. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil
com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.